Glória a Deus. Essa mensagem, na verdade, o Senhor falou comigo há muito tempo, mas eu nunca ministrei ela. Eu aguardava o sinal do Espírito Santo para ministrá-la, e eu queria muito que você entendesse o que o Espírito Santo quer falar hoje, amém? Eu procurei vários títulos para essa mensagem. O único título que me veio assim, que faz bastante sentido, seria Fuja, ou melhor, Saia de Sodoma. Vou repetir: saia de Sodoma. Vou repetir de novo: saia de Sodoma. Esse verbo é um imperativo mesmo. É exatamente o que o Espírito Santo quer falar essa noite. Nós precisamos acordar para tudo que está acontecendo no mundo e precisamos tomar uma posição radical, porque tem muita coisa que está prestes a acontecer em pouco tempo, e a igreja de Jesus não pode mais dormir, ela não pode mais ficar ignorando, e muito menos deixando de pregar mensagens como essa que eu vou pregar essa noite, que talvez coloque em risco até minha liberdade dentro desse país. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com que a palavra de Deus seja falada exatamente como ela precisa ser falada, porque enquanto a igreja está com medo de tocar em determinados assuntos, Satanás está vindo com fúria em cima dos nossos filhos, filhas, adolescentes, e tentando destruir a vida deles, e nós não podemos aceitar. O Senhor está nos chamando hoje como família, para sairmos de Sodoma, amém? Antes disso, eu quero que você abra rapidinho em Gênesis 12:1, nós vamos navegar em Gênesis 12:13, tá? Para entendermos o que o Espírito Santo tem para falar para nós. Quem está preparado, levanta a mão. Amém. Quem está com o coração aberto, levanta a mão. Amém. Ok. Gênesis 12:1, Deus chama Abraão pela primeira vez, na verdade não só Abraão, mas a sua família, que ainda não estava completa, né? Era só ele e Sara, sua esposa. Mas ele diz em Gênesis capítulo 12:1, sai, começa já com o imperativo, né? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. E aí ele continua nesse mesmo imperativo: farei de você um grande povo, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E Deus começa a fazer promessas em cima de promessas, em cima de uma obediência ao imperativo dele: saia da tua terra e da tua parentela. Terra e ok. Aí no versículo 4, a Bíblia diz assim: partiu pois Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Eu pergunto para você: Abraão obedeceu? Sim. Você vê Abraão aqui discutindo com Deus: mas como assim, sair da minha terra? Você vê alguma argumentação de Abraão com Deus? Não. A obediência dele foi total, foi plena? Sim. Vamos lá, quero ouvir. Não. Sim ou não? Não. Não foi. Por quê? Porque a ordem de Deus tinha duas coisas: uma, saia da sua terra, ele obedeceu? Sim. A segunda é, da tua parentela, ele obedeceu? Ele levou Ló com ele. E é interessante que logo no versículo 13 você vê a consequência, como nós muitas vezes tentamos, maquiar a nossa obediência, né? A gente obedece parcialmente a Deus. Senhor, eu vou obedecer 80% do que você falou, mais 20%, só que esses 20% vão te trazer prejuízo, vai ferir pessoas, vai ter problema,
Mas o foco da mensagem não está aqui ainda, mas é bom que você entenda esse contexto para nós chegar. E aí logo no capítulo 13, versículo 1 diz: Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. E aqui já começa as confusão, queridos. Abraão era um homem muito rico, tinha muito gado, tinha muitas posses, e Ló também começou a ter bastante coisa, e aí começou as confusões, né? Versículo 7 diz assim: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e ti, entre você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Peço que você... Não foi a vontade de Deus que Ló fosse com Abraão, sim ou não? Era para ele pegar sua esposa e sair, mas ele levou. Houve confusão, houve problemas, houve um conflito, e aqui agora vai ter que haver uma separação, e essa separação com certeza não é uma coisa tão simples, tão fácil. Com certeza houve dor aqui, houve sofrimento, mas também não estamos, o foco ainda não é esse. Então ele diz: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Abraão disse: ó, Ló, com certeza ele já tinha visto que ele tinha desobedecido a ordem de Deus, né? Então ele disse: ó, Ló, para onde você for, eu vou no sentido contrário. E aí no versículo 11, vamos lá, versículo 10, aliás, presta atenção que aqui começa a mensagem do Senhor para nós. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Fala comigo: como o jardim do Senhor. Ló ergueu os olhos e viu uma campina bem regada, viu uma terra próspera, uma terra confortável, uma terra que com certeza não faltaria para ele conforto. E de acordo com aquilo que os seus olhos viram, ele tomou a decisão. E eu acho interessante porque a palavra de Deus ela é perfeita. Aqui diz assim: era como o jardim de Deus. Como significa que era o jardim? Não. O que significa como o jardim? Quando fala de jardim de Deus, o que você lembra? O Éden? O Éden foi o jardim de Deus? O Éden era um lugar perfeito que Deus havia criado. Mas é interessante que ele olhou e viu um lugar que era como, mas não era. Por que eu quero dizer isso para você? Aqui começa todo o problema. É quando nós somos guiados por aquilo que olhamos. É quando somos atraídos para coisas que os nossos olhos, a nossa carne, a nossa natureza humana, as nossas concupiscências ou os nossos desejos, e nós tomamos decisões precipitadas sem consultar Deus, sem saber se Deus vai estar nas nossas jornadas, sim ou não? Quantos já fizeram isso na sua vida? Levanta a mão. E a coisa não fica muito boa, e é aqui que nós vamos chegar. Era como o jardim de Deus, como a terra do Egito, até a região de Zoar. E isso foi antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, e eu vou falar sobre isso, o que acontece? Era uma campina bem regada, como o jardim de Deus. E aí a pergunta eu vou continuar aqui porque a coisa é muito séria. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele escolheu baseado no quê? Numa palavra de Deus? Baseado no quê? Fala comigo: conveniência, conforto. Quem está entendendo? E o que tinha por trás dessas campinas bem regadas?
tinham duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e nós vamos falar dela essa noite, porque pouco se fala disso hoje, mas nós vamos falar porque o Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. E olha só o que acontece aqui: Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. Então ele olhou a campina, e olha só, escute bem essa parte aqui: e ia armando as suas tendas até Sodoma. O que me parece aqui, biblicamente? Ele olhou para lá e foi direto para Sodoma? Ele foi, caminhava um pouco, armava acampamento, caminhava mais um pouco, cada vez mais perto de Sodoma. Parece que foi uma aproximação lenta, mais progressiva, ou talvez seria, em vez de progressiva, mal sabia ele que ele estava indo para um lugar terrível, amém? Mas o que me chamou a atenção aqui é que ele foi armando a sua tenda aos poucos, pastor Diego. E eu começo a pensar nas famílias dessa igreja, não só dessa igreja, mas da igreja de Jesus hoje, que devagarzinho estão armando a sua tenda cada dia mais perto de um lugar de corrupção total. Quem está entendendo? Um lugar condenado, um lugar terrível. Mas não é de uma vez que a gente entra nesse lugar, a gente vai armando as nossas tendas, a gente vai simpatizando, a gente vai aceitando aos poucos, e a gente vai cada dia mais se aproximando, achando que está se aproximando de um lugar confortável, de um lugar onde eu vou ter uma segurança. Mas na verdade, como diz Provérbios capítulo 14, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Anota esse texto, Provérbios capítulo 14, versículo 25, e depois ele repete de novo no capítulo 16, essa mesma palavra: há caminhos que para o homem parecem ser perfeito, mas o fim deles é a morte. Exatamente para onde Ló estava caminhando com a sua família. Eu quero hoje falar com os pais aqui em nome de Jesus. Eu quero falar com os pais aqui em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos de Sodoma, e nós estamos devagarzinho levando a nossa tenda para perto desse lugar, e nós temos que tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho de Sodoma? Vamos? Quem está preparado? Versículo 13. Ora, Gênesis 13, 13, isso. Ora, os moradores de Sodoma eram, e o que? Contra quem? Os moradores. Era uma população grandemente pecadora contra o Senhor. E você vai entender no decorrer aqui. Aí se você entrar no 14 aqui, você vai ver a diferença de um homem que é guiado pela palavra de Deus. Ló foi para as campinas, Abraão virou para o outro lado, era um grande deserto, mas ele foi com o Senhor. No meio do deserto ele prosperou, no meio do deserto não faltou nada, no meio do deserto ele foi bendito, no meio do deserto aonde ele tocou foi abençoado. É melhor estar no meio do deserto com o Senhor do que estar num lugar desenvolvido, tecnológico, espetacular, mas aonde as pessoas são pecadoras contra o Senhor. Você vai entender isso, amém? Vamos continuar, 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Bom, eu vou pular essa parte, que senão nós vamos demorar muito. Vamos para capítulo 14. Oi. O que foi? Está cortando? Ok, 14. Eu vou passar agora, na verdade eu vou pular alguns capítulos. Nós vamos lá para o capítulo 19.
19. Então o Senhor aparece para Abraão e aí ele fala assim, ele fala para Abraão que 2 anjos vêm da parte do Senhor. Isso, no capítulo 18, tá? É que eu não botei os versículos aqui, só fiz as anotações. Vamos lá, capítulo 18, no versículo, a partir do versículo 16. Aparecem 2 homens então para Abraão, tá? E eles começam a falar para Abraão. Versículo 17, tá? Capítulo 18, versículo 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Olha a bênção, olha o legado que Abraão carregava. Versículo 19: porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão como lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma, presta atenção, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Fala comigo, o seu pecado é gravíssimo. Parece que Deus estava lá na sua santa habitação, e um clamor de injustiça, toda injustiça que acontece na terra gera um clamor, diante desse Deus que é justo. Quem está entendendo? Diga: Deus é justo, Deus é a própria justiça. Nós ainda não sabemos o que é justiça, só saberemos quando Ele vier estabelecer o seu reino de justiça aqui na terra, e esse reino chegará em breve, amém? Porém, esse Deus justo, toda vez que aqui na terra acontecem coisas extremamente injustas, isso chega como um clamor diante de Deus, e Deus começou a ouvir um clamor que vinha dessas 2 cidades, porque o pecado dessa cidade era gravíssimo. Fala, pecado gravíssimo. E olha só que interessante aqui, ainda no capítulo 18, o clamor contra Sodoma e Gomorra, versículo 20, tá? É gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Escute bem, ele ouviu um clamor, e algumas vezes na Bíblia você vê Deus deixando a sua habitação para vir interferir aqui na terra, mas são poucas, são em situações extremas. Fala, extremas. Quando você precisa entender isso, porque isso é bíblico, tá? Existe um nível de tolerância que Deus suporta de pecado. Há um cálice que, quando ele transborda, Deus precisa executar juízo e justiça, mas Ele é misericordioso e Ele é longânimo. Amém. Vou repetir, mas Ele é misericordioso e Ele é longânimo. Amém. O que é longânimo? É alguém que tem uma grande paciência, um ânimo longo, para esperar com que as pessoas se arrependam antes de Ele entrar com juízo. Por isso Ele envia a voz profética. E eu estou aqui essa noite para ser a voz profética para a vida de muitos aqui. Amém. Com muito amor. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é extremamente carregado de amor, porque jamais uma pessoa, hoje o conceito de amor está tão distorcido, que a gente acha que amor é aquilo, é as pessoas falar o que a gente quer ouvir. O pastor Diego falou isso na ministração dele. Amor não é falar o que você quer ouvir, é mais o que você precisa ouvir. E eu tenho certeza que Deus aqui vai fazer coisas grandes, inclusive vai levantar sacerdotes aqui. Amém? Eu preciso concluir essa palavra hoje, irmãos, então me ajudem, tá? Então o que aconteceu? Ele continua ali, e esses homens descem, quer dizer, da parte de Deus, ou eu acredito que foi o próprio Deus, como aconteceu lá em Babel.
Lá na Torre de Babel aconteceu a mesma coisa, os homens se uniram para fazer aquela torre, e Deus disse: epa, tem alguma coisa muito perigosa acontecendo, vamos descer e vamos confundir as línguas, porque os homens estão numa unidade que não glorifica a Deus. Tá? Aqui acontece a mesma coisa. Deus diz: eu estou ouvindo um clamor de injustiça de duas cidades extremamente pecadoras, e eu preciso ir lá e ver se realmente, porque se for isso mesmo, eu vou ter que entrar com juízo. E aí eles vieram, e esses são anjos, aqui é colocado como anjos. Eu acredito até que o próprio Senhor estava aqui, aleluia, creio mesmo que é uma cristofania aqui, nós falamos. E aí continua, no versículo 19, capítulo 19, eles foram para lá. Olha o que acontece quando esses homens entram na cidade, presta bem atenção. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão. Aonde Ló estava? Parece que ele estava bem familiarizado com a cidade, porque era comum naquela época, os homens de respeito, de renome dentro da cidade, eles ficavam na porta da cidade, e ali eles tomavam muitas decisões, eram os anciãos da cidade, e parece que Ló era um desses anciãos. Parece que ele não estava muito incomodado com o que estava acontecendo dentro da sua própria casa e em tudo ao redor dele, até porque ele não chegou de uma vez, ele foi armando as suas tendas aos poucos. Quem está entendendo? Esse aqui é o perigo, irmãos, é essa corrupção mansa, essa corrupção, sabe, gradativa, que você não sente. É assim que Satanás está destruindo muitas famílias. Vamos continuar? Ele estava lá na porta da cidade, continua. Quando ele viu os anjos, levantou-se e foi indo ao encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Veja que ele conseguiu identificar que aqueles homens eram anjos, e ele se prostrou então diante deles. E aí eles lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo. Aqui eu acredito que não eram bem anjos, porque se fossem anjos eles não iam aceitar que ele se prostrasse. Anjo não aceita adoração. Eu creio que o próprio Jesus estava ali, pelo menos com os anjos. Deus estava ali. Desçamos, amém? E aí ele se prostrou o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa desse teu servo. Poderão passar a noite lá, lavar os pés, levantar-se-ão de madrugada para seguir o caminho. Mas eles responderam: não passaremos a noite na praça. Não, ele disse: não, passaremos a noite na praça. Ele não queria entrar na casa, eles não queriam, mas Ló insistiu tanto, que eles foram e encontraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Até então, tudo parecia normal. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma. Fala comigo, homens de Sodoma. Lá atrás fala que eram extremamente pecadores, ok? Antes que se deitassem, eram homens de Sodoma, tanto moços como velhos. Ou seja, de todas as idades, faixa etárias. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os para fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou trazê-las para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a minha proteção, sob a proteção do meu teto. Eles porém disseram: saia daqui, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra Ló, e aproximaram para arrombar a porta.
E Ló fechou a porta, e ele fechou a porta atrás de si, né? 11. E feriram de cegueira todos os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram e começaram a ficar à procura. Então o que aconteceu aqui? Eles realmente estavam decididos a arrombar a casa de Ló para abusar sexualmente daqueles homens. Os homens com os homens. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Eu estou falando exatamente isso. E eu não vou dar rodeios. A maior marca de Sodoma era a perversão sexual. Homens de todas as idades decididos, e olha só, como Ló já estava completamente envolvido culturalmente com aquela cidade. Ao invés de ele ter uma postura de sacerdócio e defender a sua família, ele expôs as suas filhas e disse: eu levo as minhas filhas virgens e vocês fazem o que vocês quiserem com elas, mas esses homens estão sob a proteção do meu teto. E eu quero falar com todos os homens aqui, principalmente os pais. Se você não acordar, nós vamos estar expondo nossos filhos à sodomia que está acontecendo ao nosso redor e principalmente dentro das escolas. Se você não abrir seus olhos, você pode ter uma atitude muito parecida. Às vezes você não vai entregar como Ló fez, mas só a sua postura passiva pode ser suficiente para expor a sua família aquilo que está acontecendo. E não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira o que está acontecendo dentro das escolas, não é brincadeira o que está acontecendo pela internet, não é brincadeira o que está acontecendo através dos seriados da Netflix, não só da Netflix, mas principalmente, amém? Não é brincadeira. Satanás armou tudo para contaminar nossa família, com padrões morais completamente contra o Senhor. E nós precisamos acordar. Quem está entendendo? E o que acontece aqui? Os homens então eram anjos, eles feriram aqueles homens de cegueira, e eles começaram a procurar a porta, ninguém mais achava mais nada, e eles se dispersaram, e não aconteceu essa tragédia, mas poderia ter acontecido. Quem está entendendo? Mas um Deus de misericórdia estava ali. Um Deus de misericórdia estava ali. Os anjos do Senhor foram lá para salvar aquela família. E não é porque eles eram justos, porque eles já tinham se contaminado, isso eu tenho certeza absoluta. Se você for lá para trás, você vai ver Abraão tentando interceder por Sodoma, e ele chega para Deus: Deus, mas o Senhor vai destruir os justos com o ímpio? O Senhor diz: de maneira nenhuma. E aí ele começa a conversar com Deus: mas se lá houver 50 justos? Deus diz: eu não vou destruir a cidade por causa dos 50. E se houver 45? E se houver 40, 30, 35, até chegar a 10? E aí Deus desaparece daquele diálogo, porque se chegasse até onde ele queria, ele ia ver que nem Ló mais era considerado justo. Ló, pelo contrário, e a sua família estavam prestes a receber o mesmo juízo que os homens de Sodoma, do que a população de Sodoma. Quem está entendendo? E aí o que aconteceu? O juízo veio. No capítulo, versículo 13, você vê aqui os anjos apressando, né? Olha só. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. E essa daqui é a mensagem dessa noite. Faça-os sair daqui. Saia dessa cidade, porque o juízo já está determinado. Verdadeiramente esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Ele ouviu, e o cálice dele transbordou. E por causa de Abraão, por amor a Abraão, o Senhor foi livrar a casa de Ló, e disse: Ló,
pega tu, todas as pessoas que pertencem à tua família e sai dessa cidade. E o Senhor está falando hoje para você: pegue a sua família e saia de Sodoma. Pastor, como eu faço isso? Você está dizendo para mim sair de bebedouro? Se eu está dizendo para eu mudar de cidade, eu não estou falando isso. Traga a sua família para um lugar seguro. Sabe qual é o lugar seguro? Com todos os defeitos que existem dentro da igreja. Eu vou te falar uma coisa: a igreja de Jesus ainda é o lugar mais seguro para se estar nos últimos dias. Em nome de Jesus, escute o que eu estou falando. Não brinquem com aquilo que vai acontecer e que está acontecendo. A coisa é mais violenta do que você pensa. Até 2030 já existe um calendário para que essa perversão seja cada vez mais normalizada e até obrigatória. E se nós não estivermos juntos, sabe o que significa igreja? Fala para o teu irmão, pergunta para ele: sabe o que significa igreja? Quem sabe? O que significa o termo igreja? Chamados para fora. Fala para o teu irmão: igreja são os chamados para fora. O Senhor está chamando você para sair do meio dessa coisa terrível que está acontecendo. Sodomia. O pastor está falando de homossexualismo. Eu estou falando sim de lesbianismo. Eu estou falando sim de todo tipo de imoralidade sexual. Eu estou falando sim de o que eles estão tentando fazer é normalizar, é tornar tudo isso como algo até bonito. Não, o Senhor está nos chamando para viver o padrão dele desde o Éden. E é interessante, sabe o quê? Sodoma e Gomorra era o quê? Como? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Satanás sabe imitar as coisas de Deus. Ele não cria, ele copia, ele falsifica, ele tenta fazer espiritual e bonito aquilo que é pervertido e que pode te levar à morte. Ele é especialista em pegar um veneno e colocar uma cobertura de chocolate para você comer, e você nem percebe. Na sua boca é doce, mas quando cai no estômago, te mata. Assim é o pecado. Assim são aquilo que está acontecendo nos últimos dias. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Não é nada pessoal com ninguém aqui, porque eu estou vendo, nós estamos sendo procurados, nós temos sido, é muita coisa que está acontecendo. O pastor Diego sabe também, é muita coisa que está acontecendo. Quando eu falo para a igreja, nós precisamos montar uma escola, é porque eu sei da necessidade de tirarmos as nossas crianças desse sistema que já está vendido a Satanás. Não é uma questão facultativa, não é uma questão, vamos ver se dá, não, é urgente. Se a igreja não entender que nós precisamos tirar nossas crianças desse sistema, porque já está tudo armado, e é dos 11, dos 10, 11, 12 anos que eles estão começando a lançar lá dentro da sala de aula conceitos e valores totalmente distorcidos e contra Deus, contra o Senhor, contra aquilo que Deus fez. Porque o jardim de Deus, Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, e os abençoou e disse: sejam férteis, deem muitos filhos. E Satanás agora está preparando um outro jardim, aonde não precisa ter homem e mulher. É um outro tipo de família, é um outro tipo de amor. Queridos, amor é Deus. Deus é amor. E sabe como é que o amor de Deus se manifestou? Através de um homem e uma mulher e os seus filhos. Quem está entendendo? Não existe outro padrão de amor. Satanás está tentando deixar bonito aquilo que é terrivelmente errado, contrário à natureza de Deus,
contrária àquilo que Deus criou. E infelizmente, por causa da nossa passividade como igreja, por causa da nossa covardia, o espaço que a igreja não está tomando, Satanás está tomando posse, está fazendo o que ele quer. E eu quero dizer essa noite com essa igreja: basta! Basta! Nós não vamos entregar nossos filhos a Sodoma. Nós não vamos permitir que a nossa família seja condenada. Porque foi isso que aconteceu. Versículo 17: havendo-os levado, olha o que aconteceu, eles não queriam sair, e eles estavam rindo, enquanto os anjos estavam falando: o juízo está vindo, eu vou fazer vir fogo sobre Sodoma, vocês precisam sair. E eles rindo, os genros de Ló tiraram um sarro da cara dele, e aí os anjos pegaram as filhas de Ló pelos braços, e arrancou eles de lá, à força. O coração deles estava tão envolvido, e eles não perceberam, queridos. Por quê? Porque foram armando as tendas, pouco a pouco, cada dia mais perto, e quando chegaram lá eles nem sentiram, e quando viram eles estavam completamente envolvidos com toda aquela corrupção moral, e estava tudo certo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje? Vocês estão entendendo que todo lugar que você vê cenas, você vê situações, e o diabo batendo, até você dizer: isso é normal. Também é uma manifestação linda. Em nome de Jesus, igreja, acorda. Acorda. Sabe por quê? Eu vou falar algo para vocês aqui, que vai ficar marcado no coração de vocês. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Cristo, que está muito próxima de acontecer. Eu creio nisso, porque os sinais todos estão se cumprindo, absolutamente todos, e a morte do Papa é mais uma. Existem profecias claras sobre isso, eu não tenho tempo de falar sobre isso hoje, ok? Lucas capítulo 17, outro dia nós podemos falar sobre isso. Mas olha o que Jesus diz aqui, no versículo 28 a 30, 17, versículo 28 a 30, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Escute, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, casavam-se, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, tudo normal. E é assim que Satanás vai conseguindo fazer as coisas dele na surdina, enquanto ele está te enchendo de atividade, enquanto ele está cegando os seus olhos, enquanto você está preocupado em ganhar dinheiro, em comprar e vender, em isso e aquilo. Satanás está fazendo o que ele quer com os teus filhos. Era tudo normal. Olha só, mais um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quem está entendendo? Jesus está prestes a voltar, e os dias que precedem a volta de Cristo serão dias como de Ló. Está claro isso para você? Está claro que tudo que está acontecendo está escrito há mais de 2000 anos atrás? Está claro que quando você conhece a palavra, você não precisa andar perdido e cego, porque a palavra de Deus é luz e lâmpada que ilumina teu caminho. Mas serão como os dias de Ló, e nós estamos vivendo eles, e vai ser cada vez pior. Entendeu porque a escola? Entendeu porque a gente não pode mais esperar? Deus nos deu um terreno de 17 mil metros quadrados. Aonde estão os pais preocupados? Vamos mudar essa escola. Eu vendo meu carro, eu vendo o que for necessário. Eu preciso tirar meus filhos de Sodoma. Cadê? Não estamos conseguindo nem pagar as contas fixas do terreno. Eu preocupo com isso. Quem está entendendo? Você que está casando agora, Davi Timóteo, o que serão dos filhos? O que serão dos meus netos? Se eles não tiverem uma escola, um lugar com princípios e valores cristãos?
com certeza vão queimar em Sodoma, porque a coisa é muito violenta. E eu te convido, queridos, a participar de um projeto que realmente é sério. Eu sei a dor de cabeça que é ter uma escola, eu sei o quanto é difícil, eu sei que já tiveram escola aqui que foi luta demais, já teve escola por princípio em Bebedouro e fechou, lutas, guerras, e nem a igreja entendia. E se nós entrarmos nisso, nós vamos enfrentar muitas guerras, porque Satanás não quer, porque os que tiveram ali estarão protegidos de Sodoma, mas ele não quer que isso aconteça. Quem está entendendo? O Senhor falou para Jó, sai, e aí ele começou a apressar. Vou voltar aqui para Gênesis, só para a gente concluir, o que aconteceu aqui. Versículo 17, havendo-os levado para fora, fala, levado para fora, chamados para fora, igreja, lugar dos que são chamados para fora do mundo, da imoralidade, da destruição, da perversão do mundo. Por isso, querido, bem ou mal, se você está aqui, você ainda está num lugar seguro. Podemos errar, podemos, talvez muitos pastores falhamos, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, mas ainda aqui é o melhor lugar para se estar. Amém? Amém? Chamados para fora. Continuar aqui. E aí ele correu, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, papapá. E ele começa a conversar com ele, pede para ele entrar numa outra cidade e tal. Os anjos permitem eles entrar nessa cidade, fora de Sodoma, né? E aí no versículo 23, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e isso veio da parte do Senhor dos céus. O quê? Deus aplicou um juízo desse? A gente acha que Deus é só amor, só misericórdia, e esse é um dos argumentos que Satanás usa hoje. Não, pode ficar em Sodoma, está tranquilo. Esse negócio de Jesus voltar, não vai voltar nada. Come, bebe, faça negócio, deixa teus filhos, deixa eles livres. Essa é a estratégia dele. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus, o mesmo Deus cheio de misericórdia, longânimo, Ele também é um Deus que é juiz, e Ele é um juiz justo, e Ele precisa punir o pecado. O pecado, Deus não tem nada contra o pecador, mas contra o pecado sim. E aqueles que quiserem ficar no pecado, é uma decisão sua, você tem livre-arbítrio, mas o pecado vai ter a sua justa punição. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai acontecer nos últimos dias. A igreja vai ser arrebatada, e enquanto estivermos com o Senhor nos ares, enquanto estivermos lá fazendo o banquete, amém? Enquanto estivermos lá com o nosso Deus, aqui na terra vai estar chovendo fogo e enxofre, aqui na terra vai haver 7 anos de tribulação e grande tribulação. Não é brincadeira o que está prestes a acontecer. Se você quer, leia o livro de Apocalipse, começa no capítulo 1, vai embora, e você vai ver quantos juízos que certamente virão sobre aqueles que se agarrarem à iniquidade e que escolherem ficar aqui nessa terra, nessa Sodoma. Pode vir. Não? Eu confio. Bom, de verdade. Deixa eu só explicar para alguns irmãos aqui novos, por que eu estou parando e entregando a palavra para eles. Aquela cadeira ali chama-se cadeira do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode usar pessoas
A qualquer momento, Senhor, o Espírito Santo pode falar não só através do pastor ou de quem está aqui na frente. E quando alguém sentar lá debaixo do temor do Senhor, a gente para e entrega o microfone, porque o Espírito Santo vai querer falar. E nós não queremos calar a voz do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo por que existe essa cadeira? Isso aí não é idolatria não, irmãos. Nós queremos dar liberdade para o Espírito Santo falar com essa igreja, mesmo que seja por uma criança, por um jovem, por um adolescente ou por quem quer que seja, mas que seja pelo Espírito. Mano, eu tô tremendo muito, porque conforme o pastor pregava, eu fui levada a um... Cadê meu celular? Deixa aí. Vou pegar aqui. Eu fui levada ao versículo que se encontra em Apocalipse. Eu vou pedir para todo mundo abrir a Bíblia e colocar ali em cima. Apocalipse 10, a partir do versículo 8. Eu vou ler, para ser bem objetiva. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, o que é esse? O livro é a palavra, isso eu já entendi. Mas ele falou aqui, a palavra que ele usa aqui não é livro, é livrinho. E eu fui estudar qual que é a palavra no original. E a palavra no original é biblaridion, que realmente um rolo pequeno que eles usavam antigamente. E o simbolismo nisso é uma palavra profética. Essa palavra simboliza a palavra profética. E conforme o papai estava pregando, eu não gosto de falar papai, não, mas conforme o pastor estava pregando, cara, essa mensagem é muito profética. E eu tô tremendo aqui porque eu realmente não queria falar. Eu sinto que é um peso muito grande, mas eu não quero também ser omissa ao Espírito Santo e aquilo que Ele tem para falar para vocês. Cara, Deus está falando com a igreja, Ele está revelando uma palavra. E eu quero focar aqui no que diz esse versículo, que é: pegue-o e coma. Ele será amargo ao seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. E a revelação de Deus, a palavra profética, no momento que a gente recebe ela é de muito impacto. E engraçado que ele inverte a ordem, mas o primeiro, quando você come, é o primeiro que você sente o sabor. E depois é o efeito que ele faz no estômago. E o que o Espírito Santo falou com isso? Cara, a palavra, quando ela é revelada, a palavra profética, quando você recebe ela parece ser muito bonita. Ela é algo muito bonito, porque é algo que o Espírito Santo entrega para a igreja. Mas por que ela é amarga no estômago? Porque viver ela não é fácil. Viver a palavra de Deus não é fácil. Então, o receber não é o bastante. Receber não é o bastante. Você tem que sair daqui com essa palavra no coração e você tem que saber o que você tem que fazer para poder viver essa palavra. Amém. E não vai ser fácil, porque ela é amarga ao estômago, ela vai causar dores, ela pode custar coisas muitas coisas para você. Mas você precisa sair daqui e fazer uma coisa com a revelação que você está recebendo Amém. hoje. Amém. Não deixe que essa palavra fique só doce como mel nos seus lábios, mas ela precisa cair no seu estômago, ela precisa ser digerida e ela não vai ser fácil para você carregar realmente aquilo que precisa ser carregado. Amém. Com a revelação que foi traga aqui hoje. E o Dudu, ele se aproximou de mim, né, na hora que eu estava meditando sobre isso. E, cara, foi muito incisivo também a revelação que ele teve, porque ele tá totalmente ligado com essa questão de ação, de fazer algo sobre isso. Então, eu vou entregar a palavra para ele. Para ele também falar o que Deus entregou para ele. Eu estava sentado lá no fundo, né?
E bem no começo da pregação, eu tinha dado uns 10, 15 minutos de pregação, uma insatisfação, realmente uma ansiedade dentro de mim, sabe? Tava me incomodando algo. Eu sou um cara muito tranquilo. E aí eu levantei, fiquei lá no fundo da igreja, o pastor ministrando, e esse sentimento não passava, essa angústia não passava, sabe? E hoje eu venho sozinho para a igreja, né? E aí teve uma palavra, o pastor falou uma frase, né? Falou das pessoas que de fora, né? E aí no exato momento eu lembrei dos meus pais, né? E é nítido ver, né? No trabalho, né? Nas escolas, o quão pervertidas as coisas estão. Isso é claro, foi falado aqui, né? E não precisa ser falado aqui, a gente vê lá fora, né? Mas como o Kekel falou, o que a gente está fazendo com isso? E realmente, vou ser bem prático aqui, né? Eu senti muito da gente se juntar, em irmãos mesmo, em roda, e orar, clamar, sabe? Realmente fazer como nos últimos tempos, orar e chorar, realmente não cerrar os nossos lábios, sabe? Bem prático mesmo, sabe? Amém. E é isso. Vamos fazer. Vamos ouvir o Espírito Santo. Amém. Amém? Vem, querida. Deixa Deus falar. O momento profético já está dito. Desde o louvor eu tô com uma visão na minha mente, quando eu fecho o olho, eu vejo um quarto branco e sangue. E no Novo Testamento, sangue significa santificação, purificação. E eu acredito que Deus tem nos chamado para nos purificar. Ele vem buscar uma noiva purificada, uma noiva limpa, que busca as vestes brancas incessantemente. Então eu acredito que, o que o Dudu falou da gente se juntar e, a gente se purificar. Mas não só hoje, constantemente no nosso dia a dia, no nosso devocional, buscar a Deus, não se misturar com as coisas desse mundo. Sair de Sodoma, sair de Gomorra e vir para a igreja, para a gente se purificar e para quando Jesus voltar, ele encontrar a sua noiva limpa, a sua noiva branca, para reinar com ele, para estar com ele. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Amém, amém, obrigado, Espírito Santo. Eu não vou acrescentar absolutamente nada, porque eu sei que o Espírito Santo está falando nesse lugar, e isso me dá muito temor, amém? Eu vou pedir para que nós façamos roda de 10 pessoas, no máximo 15, para a gente fazer um clamor pelas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. Nós vamos clamar o sangue de Jesus. Nós vamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que está acontecendo, amém? Nós vamos pedir a graça, a misericórdia, nós vamos pedir nem que os anjos nos arrastem para fora, mas nós vamos sair daqui com essa decisão: Sodoma não é meu lugar. O Senhor, pequenas rodas, tá? Pequenas rodas, e eu vou pedir para que um líder nessa roda se levante e conduza essa oração junto com essas pessoas. Pequenas rodas, isso. Foi isso que o Espírito Santo falou, não foi? Dudu, é isso mesmo? Pequenas rodas para orar? É isso, né? Então tá, agora eu peço que o Espírito Santo levante aí um líder em cada lugar aí, em cada roda, e que vocês comecem a clamar agora para que os nossos olhos sejam abertos. Essa é a primeira coisa, que possamos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Segundo, que possamos tomar uma postura, uma decisão de sair do meio dessa perversão que está acontecendo, de pegar nossas famílias. Eu falo com os pais em nome de Jesus, agarrar nossos filhos e dizer: filhos, vocês não estão vendo talvez, mas nós precisamos sair, nós precisamos ir para um lugar seguro. E o lugar seguro é esse lugar onde Deus está. Comece a orar agora, comece a profetizar. Levante a voz com muita fé, com muita ousadia.